Muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada, e aqui a gente vai continuar um trechinho, o Livro dos Mártires, por John Fox, um livro que todo cristão deve ler e ter na sua biblioteca. Afinal de contas, a história não pode ser perdida e deve ser divulgada. A gente tem um cristianismo hoje muito fácil aqui no Brasil, e tem muitos que têm muitas bíblias aí, reclamam de bíblia de estudo, tudo, mas mal lêem o evangelho. Então, para que o evangelho chegasse em nossas mãos, verteu muito sangue. Essa é a história dos protestantes. Em 1648, uma forte perseguição ocorreu em toda a Lituânia e Polônia. A crueldade dos cossacos foi tão excessiva que os próprios tártaros se sentiram acabrunhados das barbáries deles. Dentre outros que sofreram estava o reverendo Adrian Chalensky, assado vivo em fogo lento, cujos sofrimentos em modo de morte podem representar os horrores que os mestres do cristianismo sofreram por parte dos inimigos do Redentor. A reforma do erro papista foi projetada muito anteriormente na França. No século III, um homem instruído chamado Almérico e 6 de seus discípulos foram condenados a ser queimados em Paris por afirmarem que Deus estava ausente no pão sacramental. Como qualquer outro pão, que era idolatria construir altares ou santuários para santos e que era ridículo oferecer-lhes incenso. Porém, o martírio de Almérico e seus pupilos não impediu que muitos reconhecessem a justeza de suas ideias e vissem a pureza da religião reformada. Assim sendo, a fé em Cristo aumentava continuamente e, com o tempo, não apenas se disseminou por muitas partes da França, como também difundiu a luz do Evangelho em diversos outros países. No ano de 1524, em Melden, uma cidade na França, um tal de John Crack colocou na porta da igreja uma nota na qual chamava o Papa de Anticristo. Por essa ofensa, ele foi repetidamente açoitado e depois marcado na testa com ferro em brasa. Seguindo para Metz, na Lorena, ele demoliu algumas imagens, pelo que teve a mão direita e o nariz cortados, e os braços e o peito rasgados com pinças. Ele suportou essas crueldades com surpreendente coragem e teve a cabeça suficientemente fria para cantar o Salmo 115, que proíbe expressamente a idolatria. Depois foi lançado na fogueira e queimado até virar cinzas. Página 76, Livro dos Mártires. E vamos mais uma triste história, mas que possamos relembrar os horrores que os protestantes e reformadores passaram. Mais um trecho, ou melhor, em decorrer das páginas. Essa horrível carnificina não se limitou apenas à cidade de Paris. Ordens semelhantes foram expedidas no tribunal aos governadores de todas as províncias da França. Assim sendo, no espaço de uma semana, aproximadamente 100.000 protestantes foram feitos em pedaços em diferentes partes do reino. Somente 2 ou 3 governadores recusaram a obedecer às ordens do rei. Um deles, Montmorency, governador da Auvergne, escreveu ao rei a seguinte carta, que merece ser transmitida por toda a posteridade. Senhor, recebi uma ordem selada por Vossa Majestade de matar todos os protestantes de minha província. Tenho demasiado respeito por Vossa Majestade para crer que a carta seja falsa. Porém, se Deus não permita, a ordem for genuína, tenho demasiado respeito por Vossa Majestade para obedecê-la. Mas a continuação, essa página 84. Os trágicos sofrimentos dos protestantes são demasiadamente numerosos para detalhar. Porém, o tratamento de Philippe de Deaux dará uma ideia do restante. Após os canalhas matarem esse Marte, em sua cama foram até a esposa, que estava sendo atendida pela parteira, prestes a dar à luz. A parteira lhes pediu que suspendessem o assassinato, pelo menos até o nascimento da criança, que era a 20ª. Não obstante, eles enterraram na pobre mulher toda a lâmina de uma adaga. Ansiosa pelo parto preeminente, ela correu para um celeiro de milho. Porém, eles as perseguiram até ali, esfaquearam na barriga e depois a lançaram na rua. Com a queda, a criança saiu de mãe, moribunda, e sendo apanhada por um dos rufiões católicos, foi esfaqueada e jogada no rio. Alguns eram despidos e, após receberem os mais infames insultos, eram espetados com alfinetes da cabeça aos pés, cortados com canivetes, e às vezes eram arrastados pelo nariz com pinças em brasa.
até prometerem converter-se. Às vezes amarravam pais e maridos enquanto violentavam suas esposas e filhas diante de seus olhos. Multidões foram aprisionadas nas masmorras fétidas, onde eram praticados em segredo todos os tipos de tormentos. Suas esposas e filhos eram trancados em mosteiros. Os que se esforçavam por escapar fugindo eram perseguidos nos bosques, caçados nos campos e fuzilados como animais selvagens. Nenhuma condição ou qualidade os protegia da ferocidade daqueles dragões do inferno. Até mesmo os membros do parlamento e oficiais militares, embora em serviço, receberam ordem de deixar seus postos e ir diretamente para casa para sofrer semelhante tormento. Os que reclamavam ao rei eram enviados para Bastilha, onde tinham o mesmo destino. Os bispos e os intendentes marchavam à frente dos dragões com uma tropa de missionários, monges e outros eclesiásticos para animar os soldados a uma execução muito agradável à sua santa igreja e muito gloriosa ao seu Deus demoníaco e seu rei tirano. Um relato da Inquisição. Quando a religião foi reformada, começou a difundir a luz do Evangelho, vendo-se destituída praticamente na mesma época e sujeita aos mesmos regulamentos. Os inquisidores permitiam que a tortura fosse usada somente 3 vezes, mas durante esses períodos era tão severamente infligida que o prisioneiro morria sob ela ou permanecia aleijado pelo resto da vida, sofrendo as mais fortes dores a cada mudança de clima. Faremos uma ampla descrição dos fortes tormentos ocasionados pela tortura a partir do relato de um homem que a sofreu nos 3 respectivos tempos, mas felizmente sobreviveu às crueldades pelas quais passou. Na primeira vez que torturaram 6 carrascos, entraram e deixaram-no só com a roupa íntima, e o deitaram de costas em uma espécie de suporte em alguns metros do chão. O procedimento começou colocando um colar de ferro em torno do seu pescoço, dele um anel em cada pé, que o prendia ao suporte. Estando os membros assim estendidos, enrolaram 2 cordas em torno de cada coxa. Então, a um determinado sinal, essas cordas que passavam por baixo do cadafalso, através de orifícios feitos para essa finalidade, eram todas esticadas ao mesmo tempo por 4 dos homens. É fácil conceber que as dores que se sucediam imediatamente eram intoleráveis. As cordas de fina espessura penetravam na carne do prisioneiro até os ossos, fazendo o sangue jorrar em 8 lugares diferentes ao mesmo tempo. Se o prisioneiro persistia em não confessar o que os inquisidores exigiam, as cordas eram apertadas dessa maneira 4 vezes sucessivas. A maneira de infligir a segunda tortura foi a seguinte: eles forçaram os braços do homem para trás, de modo que as palmas das mãos ficassem viradas para fora. Então, por meio de uma corda que prendia os pulsos, uma engrenagem foi gerada de forma que aproximaram os braços a alguns graus, de maneira que os dorsos das mãos se tocaram e ficaram exatamente paralelos entre si. Em consequência dessa violenta contorção, os 2 ombros foram deslocados e uma quantidade considerável de sangue saiu de sua boca. Essa tortura foi repetida 3 vezes. E depois disso ele foi novamente levado para a masmorra e o cirurgião colocou os ossos deslocados no lugar. 2 meses após isso, o prisioneiro, já um pouco recuperado, foi novamente enviado à sala de tortura e ali, pela última vez, obrigado a sofrer outro tipo de punição. Infligida 2 vezes sem intervalo, os carrascos amarraram uma grossa corrente de ferro em torno do seu corpo, cruzando no peito e terminando nos pulsos. Então colocaram-no de costas contra uma tábua grossa em cujas extremidades havia uma polia através da qual passava uma corda, que prendia a ponta da corrente que estava nos seus pulsos. Então o carrasco, esticando a ponta da corda por meio de uma roldana colocada a certa distância atrás dele, pressionava ou machucava a barriga à medida que as extremidades das correntes eram apertadas. Eles a torturaram dessa maneira a ponto de seus pulsos e seus ombros serem totalmente deslocados. Foram, contudo, logo restabelecidos pelos cirurgiões, porém os bárbaros, ainda não satisfeitos com essa espécie de crueldade, submeteram-no à mesma tortura pela segunda vez que ele sofreu, embora, se possível, com dores mais agudas, com igual constância e resolução. Depois disso, ele foi novamente devolvido à masmorra, atendido pelo cirurgião, para colocar curativos nas suas contusões e ajustar a parte deslocada. Ali ele continuou até o ato de fé, ou libertação da prisão, quando foi liberto, aleijado e doente pelo resto da vida. Essa é a página 97, Livro dos Mártires, por John Foxe, um livro que você deve ter em mãos
e ele era acorrentado junto com as escrituras na igreja da Inglaterra. Que Deus abençoe sua vida. Em breve estaremos de volta. Graça e paz. Deus abençoe.